Bom, agora esse ano de 2018 estou anunciando aí um novo projeto, vou colocar no canal agora é Mundo 3.0 Empreendedorismo. Vou começar uma pesquisa, né, complementar ao que eu venho fazendo, quer dizer, na verdade é uma pesquisa e um serviço complementar ao que eu venho fazendo, que é o estudo do empreendedorismo. Eu vou focar mais no empreendedorismo digital. O serviço é um serviço de produção de texto, contando as histórias dos empreendedores. Eu já estou com alguns clientes aí em vista para escrever a história deles, né? Transformar o que ele aprendeu, né? Em livro, em e-book, em vídeos, e ajudar a pensar sobre, primeiro, né? Entender o fenômeno do empreendedorismo. Tem muita confusão aí em termos de conceitos, né? Tem muita coisa que poderia ser sistematizada para ajudar as pessoas a entender qual é o perfil dela. Porque eu estava assistindo, por exemplo, a entrevista do Luciano Huck na Endeavor. Estou aqui em Teresópolis. É um mês que eu chamo mês sabático, porque é um mês que tem pouca palestra, pouca consultoria, e eu aproveito para escrever meus livros, para colocar os projetos em ordem e tal. Aqui é uma cidade bem propícia para esse tipo de coisa. E eu estava ouvindo, então, a cada dia eu estou ouvindo dois empreendedores. Eu estava ouvindo lá o Luciano Huck, que é um intraempreendedor. Ele é um empreendedor que ele vai fazer o seu trabalho dentro de uma organização. Ele não cria a organização dele, né? Ele vai criar dentro da TV Globo um programa, e ele fala sobre esse programa dele. E acho que tem aí um caminho, a partir dessas entrevistas, que você vai discutir qual é o perfil do empreendedor. O que é empreendedorismo, de fato? O que é empreendedorismo, de fato? E aí o Luciano Huck fala numa coisa que eu achei que é interessante, que ele diz assim: as pessoas podem ter muitas ideias, mas podem não conseguir colocar essas ideias em prática, né? E quando você vai ser empreendedor, e ele fala sobre isso, alguém tem que te enquadrar, a vida talvez tenha que enquadrar, a realidade, o mercado vai ter que te enquadrar para que você possa vender. E aí o empreendedorismo é aquele cara que consegue fazer as vendas e ter sucesso. Então o empreendedor, digamos assim, do ponto de vista mais filosófico, conceitual, o empreendedor é aquele cara, na minha opinião, o empreendedor geral. Eu não estou falando das subcategorias, né? Porque o Luciano Huck é ele é um intraempreendedor. Eu acabei de fazer um vídeo daquele cara, naquele filme do Manhunt, Una Bomber, o cara do FBI que vai fazer estudo de linguagem para chegar no terrorista, e ele é um intraempreendedor. O Luciano Huck é intraempreendedor, né? Eu acho que o cara lá do FBI, ele tem uma mente disruptiva. O Luciano Huck tem uma mente criativa. São duas coisas diferentes, né? O cara que eu vi do China na Box, ele vai nos Estados Unidos, consegue ver que aquilo funciona, e aí ele traz para o Brasil. Então esse cara, ele tem uma mente criativa, porque ele percebe a oportunidade, mas ele não tem uma mente disruptiva. E a gente precisa entender o que é uma mente disruptiva para poder lidar com esse processo de empreendedorismo e de inovação. Mentes disruptivas são raras, né? E as mentes disruptivas, na minha opinião, é que conseguem criar coisas completamente diferentes. E são coisas muito mais difíceis, porque o cara que tem uma mente disruptiva, ele é um cara que tem muita dificuldade de se enquadrar dentro do sistema. Então, como é que o empreendedorismo lida com mentes disruptivas? Como é que o pessoal que trabalha com inovação lida com mentes disruptivas? E nesse filme sobre o FBI, por exemplo,
O cara chama o cara, ele precisava de um Luciano Huck quando o cara chama esse cara lá do FBI, porque ele fala assim, ó, tá aqui o perfil, esse aqui é o perfil, dá uma arredondada nele. Então ele precisaria de um cara tipo Luciano Huck, que é um cara que vai pegar um negócio e vai fazer uma coisa dentro do sistema. O cara que era lá o do FBI tinha uma mente disruptiva, ele não consegue. Porque ele vê o furo, ele não consegue fazer. A mente dele trabalha por desafio, ele não consegue pegar um troço que não tem lógica e trabalhar em cima daquilo. Então eu estou vendo esses empreendedores falando, né? Então a maior parte dos empreendedores, então tem o China na Box, a história dele é uma história que ele vai nos Estados Unidos e traz a ideia, e aí ele tem o mérito, né, de ser uma mente criativa, empreendedora, sistêmica. A mente disruptiva é antissistêmica por natureza, né? O Luciano Huck é um intraempreendedor criativo, mas ele não é disruptivo. Como é disruptivo, por exemplo, esse cara que trouxe o Taxi Beat para o Brasil, um grego que criou o conceito, que adaptou o conceito. Ele que é o cara que vai depois desdobrar no Uber. Esse cara, ele pensou usar as ferramentas de avaliação para o uso no táxi. Ele teve uma mente disruptiva. O Uber imita esse cara. Esse cara é pré-Uber, né? Dentro da história que eu conheço. E se o cara do Uber, por exemplo, teve essa sacação antes, então esse cara teve a mente disruptiva, né? Porque ele vai perceber uma coisa completamente nova. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo digital, que é o foco que eu estou querendo trabalhar aqui no canal, a gente tem que entender que existe o empreendedorismo digital, que é um empreendedorismo criativo, que vai resolver determinados problemas, que vai ganhar dinheiro, que vai funcionar, etc, etc. Beleza. E existe um debate que a gente tem que fazer sobre mentes disruptivas. Quem está trabalhando bastante sobre isso, de certa forma, é a Ayn Rand, quando ela vai escrever O Nascente, e vai fazer aquele livro Revolta de Atlas, né? Principalmente o personagem do cara que cria um aço novo, ele é o cara que tem uma mente disruptiva. E esse cara que cria esse aço novo, ele vai fazer alianças com pessoas, que é o caso da vice-presidente da ferrovia, que vai fazer um apoio para ele. É o pessoal que entende a mente disruptiva e aposta naquele cara que tem aquela mente disruptiva, e aquilo vai fazendo que ele possa caminhar. A gente vai falar bastante sobre isso nesse novo debate sobre empreendedorismo digital. Estou começando a ouvir bem, né, discutir bem qualquer tipo de empreendedorismo para criar a base filosófica. A gente precisa, antes de qualquer coisa, criar uma base filosófica do que é o empreendedorismo, né, para depois a gente então começar a poder classificar e aí entrar nas teorias sobre empreendedorismo e depois desenvolver uma metodologia que possa ajudar as pessoas a identificar rapidamente qual é o tipo de mente que a pessoa tem, que tipo de coisa ela pode fazer, e quando ela se deparar com determinadas mentes, como é que aquilo pode. E o cara que tem a mente disruptiva, como é que ele lida com essa mente disruptiva dele. Então, é um trabalho que a gente vai fazer como desdobramento do que eu tenho feito aí do Administração 3.0, da Civilização 3.0, que é o estudo da Revolução Digital e Curso do Milênio. Agora entrar na discussão também do empreendedorismo, oferecendo um serviço para o pessoal, que é a produção de textos para as organizações contando essas histórias, que é uma forma de viabilizar a pesquisa. Gostou do vídeo? Curte. Gostou do canal? Mete bronca. Meta de 2018, 4 mil seguidores. Estamos começando com 3 mil e pouco. Quem sabe a gente chega nessa meta de 4 mil. E por fim, avisando que eu já está nas livrarias o livro Administração 3.0, Por que e Como Uberizar uma Organização Tradicional. Já está na Alta Books. Você vai lá no site da Alta Books, você já pode comprar diretamente lá com eles. E já estou escrevendo Civilização 3.0, que é a meta para a publicação em 2019. Vamos tocando o barco e ficando ligadinho.